galera do canal Oi Oi Oi, mais um vídeo para o canal. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar o sininho de notificações, deixar os comentários, tudo isso é importante para a relevância do canal e o YouTube espalha o conteúdo do canal para mais pessoas. Então, não esqueça de deixar o like, ou mesmo o dislike e comentários, tá? Porque assim o canal cria relevância e o YouTube espalha o conteúdo do canal para mais pessoas, tá bom, pessoal? E temos também um perfil no Instagram, @canal Oi Oi Oi, tá bom? E vamos pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje a gente vai falar, o canal Oi 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 vai falar sobre construções icônicas aí da cidade de São Paulo. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Então teremos bastante prédio, teremos lugares históricos também, que foram construídos há muito tempo atrás, no tempo da fundação da cidade. Vamos falar sobre eles. E vamos falar um pouquinho aí, né, os arquitetos que contribuíram pro design aí da cidade de São Paulo, enfim. Vamos fazer uma menção honrosa aí a alguns arquitetos que foram importantes também para a cidade de São Paulo. E vamos começar o vídeo. Bom, o primeiro que eu vou falar aqui, a primeira construção de São Paulo que eu vou falar aqui, obviamente é o Pátio do Colégio. O Pátio do Colégio veio junto com a fundação de São Paulo. Foi construída lá uma espécie de casinha de taipa quando houve a fundação aí da cidade de São Paulo. Essa casinha de taipa, ela servia aí para os padres jesuítas, a Companhia de Jesus na época da colonização do Brasil, na época da fundação de São Paulo. A Companhia de Jesus fez essa casinha aí na intenção de catequizar os índios que moravam aí nessa parte, nesse vale aí, onde fica o Pátio do Colégio, que é o marco da fundação da cidade de São Paulo. Obviamente, o prédio que nós vemos hoje, do Pátio do Colégio, não é o prédio original daquela época, tá, gente? Esse prédio que nós vemos aí, essa construção que nós vemos do Pátio do Colégio, aparentemente é do século XVIII. Mas a fundação, né, o Museu Pátio do Colégio, você entra, paga um ingresso lá para entrar dentro da fundação do Museu Pátio do Colégio, e lá dentro você ainda vai ver a parede de taipa, a original da época da fundação de São Paulo, tá, gente? Outra construção aí que data da época da fundação de São Paulo é a Igreja Velha de São Miguel, que fica na praça principal do bairro de São Miguel, lá na Zona Leste, tá, gente? Essa igreja aí no bairro de São Miguel, ela foi construída em 1560 pelos jesuítas. Quem ordenou a construção dessa igreja foi o padre José de Anchieta, o fundador da cidade de São Paulo. Ele ordenou a construção dessa igreja aí no bairro de São Miguel, porque naquela época aí da fundação de São Paulo, na região aí de São Miguel estavam chegando os índios guaianazes. Então, na intenção de catequizar os índios guaianazes, o padre José de Anchieta pegou e falou assim: não, vamos fazer uma igreja aí para catequizar esses índios, né, os índios guaianazes. Então, é a construção mais antiga da Zona Leste, tá? A Igreja Velha de São Miguel, que fica na praça principal lá do bairro de São Miguel, tá bom, pessoal? E vale visitar.
vale visitar pelo valor histórico que a igreja tem, tá bom? Outras construções históricas aqui que eu vou falar é a Casa do Grito. A Casa do Grito é uma casinha de taipa lá, que ela está na proximidade do Museu do Ipiranga. E dizem que nessa Casa do Grito, nessa casinha, Dom Pedro I estava passando um tempo lá nessa casinha e foi lá nas proximidades, né, lá no rio, no Riacho do Ipiranga, nas proximidades da Casa do Grito, que o Dom Pedro I recebeu uma carta lá da Leopoldina, falou: vamos tornar o Brasil aí independente de Portugal. E assim Dom Pedro I declarou o Brasil independente de Portugal, lá no início do século XIX. E a Casa do Grito tem essa importância para a independência do Brasil de Portugal. E ela ainda está lá e tem... e fala sobre a permanência de Dom Pedro I nos dias que antecederam aí a independência do Brasil, enfim. A Casa do Grito está lá, você não paga nada para entrar e vale a pena a visitação, tá bom, pessoal? A próxima casa que eu vou falar aqui, eu não poderia deixar de citar o Solar da Marquesa, porque já que estamos falando de Dom Pedro I, a gente fala do Solar da Marquesa. Domitila de Castro era amante de Dom Pedro. E ela era da cidade de São Paulo, da cidade de Santos, alguma coisa assim. Ela foi nomeada posteriormente Marquesa de Santos. Ela era do estado de São Paulo e amante de Dom Pedro I. Ela adquiriu uma casa na Rua do Carmo, que hoje em dia é Rua Roberto Simonsen. A casa está lá, é o Solar da Marquesa, é um museu. Você entra lá, aí você vê as cartas que ela trocava com Dom Pedro I e tal. E o Solar da Marquesa é na Rua Roberto Simonsen, número 126. Essa casa ela foi adquirida do brigadeiro Joaquim de Moraes Leme. Então essa casa, esse Solar da Marquesa já existia provavelmente desde o século XVIII, início do século XIX. E a Marquesa de Santos, a Domitila de Castro, comprou do brigadeiro Joaquim de Moraes Leme essa casa. Ela ficou morando lá entre 1834 até 1867, que foi o ano, acredito eu, o ano da morte dela. A outra construção que eu vou falar aqui, icônica da cidade de São Paulo, é o Teatro Municipal de São Paulo, que foi projetado pelo arquiteto e engenheiro Ramos de Azevedo. Aliás, Ramos de Azevedo projetou e mandou construir outros prédios icônicos na cidade de São Paulo. O Mercadão da Cantareira também é um projeto de Ramos de Azevedo, tá? O Mercadão da Cantareira, que fica ali na região do Parque Dom Pedro II. E o Teatro Municipal aqui, ele se inspirou na Ópera de Paris para fazer o projeto do Teatro Municipal. E o Teatro Municipal ficou pronto em 1911, tá? E Teatro Municipal foi palco para a Semana de Arte Moderna de 1922. Só isso. E na Semana de Arte Moderna de 1922 tivemos a presença de Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Oswald Mário de Andrade, Anita Malfatti e outros artistas aí da época do modernismo estavam presentes na Semana de Arte Moderna de 1922 e posteriormente a isso
Nós tivemos apresentações da cantora lírica Bidu Sayão, da pianista Guiomar Novaes, houve apresentações dos músicos de jazz Duke Ellington e Ella Fitzgerald no Teatro Municipal de São Paulo e também dos bailarinos russos Rodolf Nureyev e o Mikhail Baryshnikov também se apresentaram aí no Teatro Municipal de São Paulo, tá bom, pessoal? Olha que importância o Teatro Municipal tem, né, para a cidade de São Paulo. O próximo prédio que eu vou falar aqui, ele foi o pioneiro, né, o mega prédio, o primeiro arranha-céu da cidade de São Paulo, o Edifício Martinelli, que foi projetado e ele foi projetado e quem injetou o dinheiro para construir o Edifício Martinelli foi o Giuseppe Martinelli, tá? Giuseppe Martinelli, acho que ele já trabalhava no ramo da construção, ele era empresário, alguma coisa assim. Ele investiu o dinheiro, todo o dinheiro que ele tinha, ele investiu na construção do Martinelli. A ideia dele era ter mais ou menos 30 andares, o Martinelli. Porra, tudo isso? Aí ele foi construindo, ficou parecendo coisa de aposta assim, eu vou dobrar a aposta, vou fazer mais um andar, mais um andar, mais um andar. O prédio ficou com 25 andares. A construção dele começou em 1924 e ficou pronto mais ou menos aí no início da década de 30. O prédio ficou pronto. E para garantir que o prédio não ia cair, que o prédio era seguro, Martinelli construiu nada menos que um palacete aonde ele morava. Aí ele falou, não, eu posso garantir, eu moro aqui, esse prédio não vai cair, gente. Martinelli, por conta da construção do edifício Martinelli, ficou endividado pra caramba. E ele não conseguiu manter o prédio com ele. Ele teve que vender o prédio para o governo italiano aí no meados dos anos 30. Aí, em 1943, devido à entrada do Brasil junto aos aliados na Segunda Guerra Mundial, os aliados eram os países que estavam contra os países do eixo na Segunda Guerra. Os países do eixo eram a Alemanha, de Bigodinho, a Itália, que estava nas mãos do Mussolini, e o Japão, eram os países do eixo. Então, em 1943, o Brasil em guerra contra os países do eixo, Getúlio Vargas começou a perseguir todas as organizações, tudo que era relativo à comunidade italiana, japonesa e alemã em São Paulo, passou para as mãos do governo ou mudou de nome, assim como o Palestra Itália mudou o nome para Palmeiras, o Clube Germânia mudou o nome para Clube Pinheiros. O edifício Martinelli, ele passou para as mãos da União, ele passou para as mãos do governo Getúlio Vargas. Nos anos, aí ao passar dos anos, nos anos 60 e nos anos 70, o Martinelli experimentou uma espécie aí de decadência. Até que então, em 1975, o prefeito da época, o Olavo Setúbal, pegou e falou assim, não, vamos revitalizar aí o Martinelli, as pessoas que estão morando vão ter que sair do Martinelli e procurar outro lugar para morar. Tem até um documentário da Implaza, que se vocês quiserem ver, se eu lembrar, eu vou deixar na descrição. Tem um documentário da Implaza, que é uma empresa de engenharia aí do estado de São Paulo, que relata os últimos moradores, os últimos comércios que tinham no Martinelli aí entre 1975 e 76, tá?
O Martinelli, depois disso, ele foi revitalizado e virou o prédio onde abrigam órgãos do governo estadual e da prefeitura municipal, tá bom, pessoal? Ele é um prédio público, vamos dizer assim. O próximo edifício que eu vou falar é o edifício Altino Arantes. O Altino Arantes, ele serviu por muito tempo como a sede do Banespa, o antigo Banco do Estado de São Paulo, que foi adquirido pelo Banco Santander e virou uma espécie aí de centro cultural, o Farol Santander. De lá, do edifício Altino Arantes, você subindo no mirante, você pode ver a cidade todinha de São Paulo, uns 360 graus aí da cidade de São Paulo. Esse prédio aí, o edifício Altino Arantes, a construção dele começou em 1939, aos moldes do Empire State Building. Ele é bastante parecido com o Empire State Building lá de Nova York. O estilo Art Deco. O estilo Art Deco é um estilo arquitetônico aí do início do século XX. Colunas retas, linhas retas, geométricas, coisas bastante geométricas, é o que marca o estilo Art Deco, tá bom, pessoal? E foi construído, começou em 1939 a construção, terminou em 1947. Como eu disse, ele serviu de sede do Banespa até o Banespa ser adquirido pelo Santander. E hoje em dia lá é um centro cultural, tem exposições, você pode ir no mirante, aí tem um café lá no mirante, aí você pode tomar um cafezinho lá no mirante. E tem 35 andares. E na época ele superou, então, o Martinelli, tá? O outro edifício icônico aqui que eu vou falar da cidade de São Paulo é o edifício Itália. Ele tem 46 andares e 19 elevadores. Sabia não? Tá, gente? Ele foi inaugurado em 1965 e até hoje ele tem, a função dele é comercial. Ele tem escritórios lá no prédio, tem um teatro e tem o Terraço Itália, o mirante, né? O mirante chamado de Terraço Itália, onde tem um restaurante e um bar. Eu não sei se é um restaurante e um bar estrelado aí com o Michelin. E dá para ver do Terraço Itália, do edifício Itália, você tem uma vista aí de 360 graus da cidade de São Paulo, tá bom, pessoal? O próximo que eu vou falar aqui é o edifício Praça da Bandeira. Mas o edifício Praça da Bandeira não tinha esse nome, tá? Ele foi inaugurado em 1972. A construção dele começou mais ou menos aí no final da década de 60 pela Joelma Construtora, tá? A construção do edifício Praça da Bandeira, que era o edifício Joelma, começou em 1969 pela Joelma Construtora Incorporadora, tá, pessoal? E em 1º de fevereiro em 1º de fevereiro de 1964, aconteceu uma grande tragédia no edifício Joelma, que foi um curto-circuito num ar-condicionado no 12º andar do edifício e começou a pegar fogo em tudo, porque naquela época as divisórias eram de madeira, tinha carpete, então são coisas muito fáceis de pegar fogo. E não tinha uma legislação de segurança que contasse com extintores de incêndio, com corta-porta-fogo, mangueiras de incêndio, escada de incêndio, não tinha isso. Então
foi uma tragédia muito grande que aconteceu em 1º de fevereiro de 1974. Mas lendas urbanas e estudiosos aí da parapsicologia, o pessoal do espiritismo também afirma que o terreno não tem assim uma energia boa não. O terreno lá onde está o edifício Praça da Bandeira. Antigamente aí diz o pessoal que antigamente no século XIX o terreno lá onde está o antigo edifício Joelma já foi pelourinho, onde chibatavam os escravos. Depois disso, nos anos 40, lá nesse terreno onde tem o edifício aí, o Joelma, o antigo Joelma, tinha uma casa onde ocorreu um crime, o crime do poço, onde um rapaz ele era químico, ele matou a mãe e as irmãs e jogou num poço da casa. E depois disso, teve a construção do edifício Joelma e aconteceu toda essa tragédia, esse incêndio no edifício. Então, o pessoal diz que ali é um lugar que é amaldiçoado. Funcionários aí do edifício Praça da Bandeira afirmam que ainda escutam gritos em corredores, veem vultos. Então a galera diz que o edifício, o lugar ali é assombrado, tá bom, gente? O próximo que eu vou falar aqui é o edifício Copan. O edifício Copan ele foi projetado por Oscar Niemeyer. Aliás, Oscar Niemeyer fez muitas obras na cidade de São Paulo, projetou muita coisa para a cidade de São Paulo. Ele tem mais um prédio que fica ali na Rua Casper Libero, tá? Tem o Auditório Ibirapuera, que foi projetado por ele, o Sambódromo foi projetado por Oscar Niemeyer, tem o Memorial da América Latina, que também foi projetado por Oscar Niemeyer, mas a construção mais diferentona, mais icônica aqui do Oscar Niemeyer na cidade de São Paulo foi o Copan. Ele foi inaugurado em 1966 e foi sendo construído aí ao longo da década de 50, 60, tá? E o intuito do Copan era integrar moradia e centros comerciais, tanto que os centros comerciais do Copan, eles estão embaixo ali no mezanino, na entrada do Copan, estão diversos estabelecimentos comerciais e para cima tem as moradias, tá? Assim como o Martinelli, o Copan também enfrentou aí um período de decadência nos anos 70 e 80. Aí depois houve uma mudança de administração do Copan e uma revitalização do edifício aí nos anos 90. Agora eu vou falar especificamente de alguns arquitetos aqui que têm prédios bastante interessantes na cidade de São Paulo, tá? O primeiro que eu vou falar aqui é o Artacho Jurado. O Artacho Jurado, ele é descendente de espanhóis, ele era um empresário e era arquiteto autodidata, tá, gente? Então ele não estudou arquitetura, mas mesmo assim ele projetou alguns prédios aí durante os anos 40 e 50 na cidade de São Paulo, principalmente edifícios residenciais. Dentre eles, tá, tem o edifício Planalto, tem um outro edifício, o edifício Viadutos, que está entre os viadutos 9 de Julho e Jacareí, o edifício Planalto na Rua Maria Paula, todos eles ali na região onde está a Câmara Municipal de São Paulo. Tem o edifício Louvre, que está localizado na Avenida São Luís,
o edifício Cinderela e Bretanha, que estão no bairro de Higienópolis. Todos esses são de arquitetura, de projeto do Artacho Jurado, tá? E tem uma arquitetura bastante interessante. Inclusive, o edifício Viadutos, no topo dele, é onde fica o salão de festas. E esse salão de festas ainda é muito utilizado para publicidade, para gravação de séries, tá? Porque o salão de festas dele fica lá no topo do prédio, lá o edifício Viadutos. E são prédios com uma arquitetura bastante peculiar aí do Artacho Jurado, tá? Lina Bobardi. A Lina Bobardi é italiana, ela veio de Milão, veio fugindo da Segunda Guerra Mundial. Ela chegou em São Paulo, se radicou em São Paulo e ela foi responsável pelo projeto do MASP, o MASP que nós conhecemos agora, lá na Avenida Paulista. Foi inaugurado em 1968 por ninguém menos que a Rainha Elizabeth II. Morreu. Desculpa. Sim, Tia Beth, em 1968 esteve pelo Brasil e nessa passagem pelo Brasil, quando ela esteve em São Paulo, inaugurou o MASP. Embora o MASP já existisse desde 1947, que ele foi inaugurado por uma iniciativa de Holanda, Cicilo Matarazzo e o empresário das comunicações Assis Chateaubriand, ele existia num outro endereço. Então, em 1968, através de um projeto de Lina Bobardi, foi construído um novo museu, o MASP, o Museu de Arte de São Paulo, foi construído ali na região da Paulista e é o que eu falei, foi inaugurado pela Rainha Elizabeth, tá? E outro projeto interessante de Lina Bobardi é o Sesc Pompeia, tá? O Sesc Pompeia foi inaugurado em 1982 e tem como arquiteta que projetou o Sesc a Lina Bobardi, tá? O próximo que eu vou falar aqui é o arquiteto Vilanova Artigas, tá? O Vilanova Artigas, juntamente com outro arquiteto, Carlos Cascaldi, em 1946, inaugurou o edifício Louveira, tá? O edifício Louveira, ele é localizado ali na Praça Vila Boim, na rua Piauí, ali no bairro de Higienópolis, e ele tem uma particularidade. Esse prédio, o edifício Louveira, ele está integrado, a intenção dele é se integrar com o bairro, com a cidade. Então ele tem um muro bem baixinho, o que integra os dois blocos do Louveira é um jardim, e tudo isso está integrado junto ali com a Praça Vila Boim, com um muro baixo. Até hoje tem muro baixo. Essa é uma das características aí do Louveira, uma característica interessante. Então, esse foi um projeto bastante inovador aí do Vilanova Artigas, que é integrar um prédio com o bairro, com a rua, tá? E eu não podia deixar de falar também, gente, de uma arquitetura icônica do bairro onde eu morava, lá na Vila Nova Cachoeirinha, que é o prédio da Escola Estadual Marli Diva Bonfante, que lá ninguém conhece como Marli Diva Bonfante, tá? Todo mundo conhece o prédio da escola como cirquinho, porque ele parece um cirquinho. Exatamente. Foi construído aí nos anos 90, era um terreno abandonado e foi construída uma escola estadual lá, aí em meados dos anos 90, e a escola parece um cirquinho, gente. Então, todo mundo conhece o Marli Diva Bonfante ali no bairro como cirquinho. Então, se perguntar onde, se a pessoa falar, eu estudei no Marli Diva Bonfante,
O cirquinho. Aí todo mundo vai saber, o cirquinho. Pois é, pessoal. E é isso daí. Eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, dar like e dislike, deixar comentários, tá? E temos o nosso perfil no Instagram, @canal Oioioi. O próximo vídeo vai ser sobre minisséries que se passaram em São Paulo, para fechar aí o mês de janeiro, tá bom, pessoal? E é isso daí. Um beijo para vocês. Fui.